Tem dias que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste, mas hoje, neste exato momento, eu estou me sentindo com raiva, de mau humor, estressado. Talvez porque eu atravessei um ciclo de trabalho. Talvez seja por isso, talvez seja estresse do dia a dia. Mas o que está dentro de mim é esse traço de raiva. E é sobre a raiva que eu quero conversar. A raiva, ela já gerou muitas guerras ao longo da história. Uma dessas histórias que me fez refletir foi os primórdios dos povos romanos, a Roma antiga, tá? Hoje a política, a república, ela partiu da Roma antiga, ou seja, existe uma influência atualmente, alguns pilares da política que são compostos por causa da Roma antiga, tá beleza? A Roma, ela foi criada, estabelecida o seu povo no ano 753 a.C. Nessa época, era uma monarquia, eram reis que governavam Roma. O primeiro rei, segundo a lenda dos romanos, foi um homem chamado Rômulo. Esse homem matou o seu irmão chamado Remo. Segundo essa lenda, esse mito, esses dois irmãos, eles foram filhos de uma mulher chamada Réia Silva. Ela teve eles dois com um deus, esse deus da mitologia grega, em que os romanos consideravam ele como o deus da guerra. Esse deus tinha algumas estações do ano que ele gostava de descer aqui na terra para guerrilhar, procurar guerras e também para se acasalar com as mulheres. Ele gostava mesmo de procriar com as mulheres. Era a maior paixão dele. O pai de Réia Silva, o avô de Rômulo e Remo, ele foi um tirano. Ele foi um governador que mandou matar todos os seus filhos e deixou apenas viver Réia. E deixou ela privada do casamento. Ela não deveria se casar. Ela ficou isolada dentro de um cubículo religioso. Às vezes, ela saía para ir tomar banho no rio. Uma certa ocasião, uma certa vez, ela vai até o rio tomar banho, porque estava muito quente no verão, e ela adormece. E esse Deus, quando ele desce do céu para procurar guerras, ele vê ela, a Réia, dormindo. Então ele aproveita a ocasião que ela está dormindo e tem um ato sexual com ela. Ela então engravida, o pai dela fica sabendo, não mata ela, tá? Mas espera ela dar à luz os dois meninos para depois matar os meninos. Os dois meninos nascem, gêmeos, e a forma que ele escolheu para matar eles foi pegando eles e colocando num pequeno cesto. E eles foram jogados no rio chamado Tibre, lá na Itália. Só que esse cesto, com as duas crianças dentro, esse cesto ele não vai por muito longe, ele encalha na beira do rio. A lenda diz que foi uma loba que, ao ouvir os gritos, os berros dos meninos, acolhe eles e passa a cuidar deles. Só que alguns dizem que foi uma mulher chamada Aca Larência. Uns dizem que o apelido dela era Loba, porque ela era muito infiel ao seu esposo, traía ele com vários homens nos bosques, e também pelo comportamento dela animal, feroz que ela tinha. Então essas duas crianças são amamentadas pela loba, segundo a descrição dessa lenda, desse mito, e logo vem um casal, um pastor e sua esposa, que alguns dizem que essa mulher chamada Aca Larência, que traía o seu esposo, ele era um pastor de ovelhas, cuidava lá do campo. E então, de forma que essas duas crianças é encontrada, eles recebem os devidos cuidados e eles crescem. Eles, com 18 anos de idade, eles escolhem um lugar para constituir uma cidade, perto do rio Tibre, no mesmo local onde eles foram abandonados. Um desses irmãos escolhe um local perto do rio Tibre e o outro escolhe outro local. Mas Rômulo estabelece o local dele e ele proíbe outra pessoa de ultrapassar, de adentrar o espaço dele. E o irmão dele, Remo, ele penetra o espaço do irmão e o irmão desembanha a espada e mata Remo. Rômulo então consolida uma cidade ali chamada Roma, em homenagem a seu nome, Rômulo. Aonde eu quero chegar com isso? Essa história que a gente vê nos livros de história, que partiu de um ato de violência contra dois irmãos. Um, chamado Rômulo, não aceitou alguém entrar em seu espaço e seu irmão de sangue adentra, penetra o espaço dele e ele mata, usando a violência, usando o ódio. O ódio, ele sempre fez parte das pessoas. E se a gente não tiver um domínio próprio para usar esse ódio para o bem, como eu estou fazendo aqui,
eu estou sentindo uma certa raiva dentro de mim, do meu coração, mas eu estou convertindo essa raiva em algo bom, que é produzir esse vídeo, em energia para fazer alguma coisa útil e necessária para mim. E talvez vai ajudar outras pessoas. O domínio próprio, que eu interpreto o ódio, a raiva, é isso. É você canalizar essa emoção e aplicá-la para fazer alguma coisa boa. Não pegar ela e explodir em alguém. Não usar de violência contra o seu irmão, como aconteceu com Rômulo e Remo, lá da Roma Antiga. Tá bom? Fica com essa reflexão. Deus te abençoe, graça e paz seja com você.